No programa de hoje falamos sobre moralidade administrativa. Além de ser exibido na TV UFSC, esse programa também está disponível no canal do Ministério Público no YouTube. Fomos às ruas ouvir as dúvidas da população, então, sobre moralidade administrativa. Meu nome é Guilherme Vieira Felipe Mai, eu sou daqui de Florianópolis. Eu queria perguntar até onde vai a liberdade de ações do administrador público do Estado em relação ao que ele pode fazer com os recursos que ele tem. Como é que acontece isso? Ele decide assim, até onde ele decide o que ele pode fazer e até onde existe um policiamento em cima do que ele faz. Isso não é muito claro, assim. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. A dúvida dele, eu acho que é aquela dúvida da população. Eu elegia essa pessoa para ser prefeito. Até onde ele pode ir? Bom, o limite do administrador é o limite da legalidade. Legalidade é um dos princípios que, junto com a moralidade administrativa, a eficiência, a publicidade, está na Constituição da República. Veja que o administrador pode aquilo que está definido em lei. O primeiro grande parâmetro do administrador é a lei orçamentária. Ele deve perguntar, essa despesa ela está prevista no orçamento que foi votado no Poder Legislativo? Se ela está prevista, então ele pode realizar aquela despesa. Mas, além disso, há certas situações em que ele está obrigado a fazer os investimentos. Investimentos na área da saúde, investimentos na área da educação. Então, aí, os limites do administrador são no sentido inverso. Ele é o mínimo que ele deve investir naquelas áreas. Como se controla isso? Que é a segunda parte da pergunta. Através dos mecanismos internos do poder público, chamado controle interno. E também externamente. Nós temos os tribunais de contas que auxiliam o Poder Legislativo a fazer este controle. Os próprios parlamentares farão este controle. E também o Ministério Público pode fazer esse controle através das suas ações judiciais, procedimentos que ele venha a instaurar, para verificar se, num dado caso concreto, aquela despesa foi corretamente ou incorretamente realizada. E como é que o Ministério Público é acionado? Existem esses órgãos de controle interno, né, os órgãos de controle externo, e o Ministério Público, nessa área da moralidade, também é um órgão que acaba fazendo esse controle externo da administração pública. Mas em que momento ele entra? E como ele desconfia, ou como ele pode ser avisado de que há uma irregularidade? Bom, as portas para conhecimento dessa realidade são várias. Pode-se admitir, por exemplo, uma delas, que é uma forma institucional, que são os relatórios dos tribunais de contas. Nesse caso, o Ministério Público, tomando conhecimento de que foi realizada alguma despesa de forma indevida, e eu estou falando no sentido bem amplo de despesa, o Ministério Público poderá tomar as providências a partir desta informação, instaurando o inquérito civil ou promovendo a ação, caso seja o caso de se promover efetivamente esta ação. Pode-se também tomar conhecimento a partir desta realização indevida de despesa mediante denúncia da própria população. Essas denúncias são consubstanciadas em representações dirigidas ao representante do Ministério Público. Então ele tomará as providências que já estão previstas no ordenamento jurídico. O cidadão tem que saber o que exatamente daquela irregularidade? É só ouvir falar ou ele tem que ter, de que forma? Como é que ele pode materializar essa denúncia? Não pode o Ministério Público começar um procedimento, entrar com uma ação com base simplesmente em suposições. É necessário que tenha um mínimo de apoio fático, documental, para que ele possa ingressar com alguma medida. Nesse caso, o que o Ministério Público normalmente faz a partir da representação do cidadão é pedir explicações, é pedir informações à autoridade que está sendo denunciada. Dependendo do teor dessas explicações e da solidez dessas explicações, o processo não vai adiante. Mas, não sendo satisfatórias, pode seguir a investigação. De certa forma, a coisa corre de ofício. O promotor de justiça, ao ser procurado por um cidadão que desconfia disso, ele faz essa orientação, essa representação ou denúncia, que a gente chama popularmente, ela é feita pessoalmente, feita por carta, por e-mail, por qualquer um dos... Ela é feita de forma genérica, mas normalmente de forma documental, através de um pedido escrito. Então vamos ouvir mais uma pergunta do cidadão sobre moralidade administrativa.
Meu nome é Rosângela, eu sou aposentada e minha maior preocupação é a impunidade dos servidores públicos, em qualquer nível, seja federal, estadual, municipal. Eu acho que quem não tem uma ficha limpa não deveria ser reeleito. O Ministério Público teria que realmente tirar essas pessoas e tirar o poder de decisão dessas pessoas para o bem do país e das pessoas em geral. Bom, o que a espectadora falou agora, na verdade, são duas questões. A questão da ficha limpa e a questão da impunidade. A ficha limpa parece que gerou uma expectativa à população que agora quem tem algum tipo de processo não pode ocupar cargos. E a gente não vê exatamente isso aplicado por questões legais ainda também, porque cabem ainda vários recursos. A ficha limpa pode ser explicada melhor assim, promotor? Bom, a ficha limpa é uma conquista da sociedade. Um projeto de lei que se inicia com mais de 2 milhões de assinaturas, ele não pode ser desconsiderado. Na verdade, o que se tem nesse primeiro momento, a partir da edição da lei complementar, é um momento de ajuste, de compreensão dessa regra que entra para o nosso ordenamento jurídico. Isso é normal. Para a população, a gente sabe que isso gera uma certa apreensão, porque tem-se a impressão de que vai continuar a impunidade do mesmo jeito, o ficha suja continuará sendo eleito, mas a partir deste primeiro momento, que é o momento em que a lei vai ter efeitos, acredita-se que ela possa ter maior efetividade a partir da aplicação dela, especialmente a partir das ações do Ministério Público. Outra preocupação da espectadora foi com relação à impunidade do servidor público e também de quem tem um cargo público. A gente vê os processos se arrastando, às vezes, contra um prefeito ou um deputado, e aquilo acaba sendo processado ou chegando ao final somente depois do mandato dessa pessoa. Essa é uma preocupação do Ministério Público e também do Judiciário. De forma geral, as instituições têm lutado para reduzir o chamado tempo do processo. O tempo do processo, ele hoje tem que ser considerado em função do princípio da eficiência. Nós temos que reduzir o tempo do processo, mas também aumentar a qualidade deste processamento. Ou seja, nós temos que ter ações bem propostas, instruções bem realizadas, a prova tem que ser colhida de acordo com os princípios do Estado de Direito e para que se possa ter uma sentença adequada. Esse é o grande desafio. Na verdade, não há lugar aí para amadorismo. De uma forma geral, se exige aí de todo aquele que administra algum setor, algum segmento da justiça, que ele torne efetivas essas medidas rapidamente, sim, mas também com qualidade. Então nós temos que aliar esses dois aspectos. Este é um desafio. Imagine-se os atos que são cometidos todos os dias, sendo processados nos nossos fóruns, também com essa mesma expectativa. Efetivamente, acaba-se tendo uma superlotação desses escaninhos aí, o que torna difícil punir na forma e no tempo adequado. Esse governante, o administrador público, que tem um cargo eletivo e acaba sendo processado, sentenciado somente no final, perdendo seu mandato após já ter cumprido esse tempo. Sim. Que tipo de punição ele ainda pode ter e como é que se recupera esse prejuízo, por acaso, se ele cumpriu todo o mandato de forma irregular? Sim. As sanções não se limitam à perda do mandato. Então, tem-se que entender que o processo vai ter que durar o tempo que for necessária a apuração daqueles fatos, levando em conta aquilo que eu já falei, o tempo do processo. Quando encerrado o mandato, ainda restará a multa, a indisponibilidade de bens, tudo aquilo que é o reflexo daquela decisão. Todos esses reflexos, eles continuam. E um efeito aí que é importante é também a apuração na esfera criminal, na esfera penal, que é paralela à esfera político-constitucional. Então, aquele que vai ser punido por ato de improbidade administrativa, dependendo do caso, poderá também ser punido com prisão, com reclusão, dependendo do crime que ele praticar. Então vamos ouvir mais uma última pergunta neste bloco. Meu nome é Graziela e eu gostaria de saber se o Ministério Público pode entrar com uma ação para que os parlamentares possam responder pelos seus crimes, seus roubos, sua corrupção, como um cidadão comum
e que não tenha os privilégios parlamentares que eles fizeram as leis para eles próprios. Quero saber se o Ministério Público tem como entrar com uma ação para acabar com isso, para que eles correspondam como cidadão. A preocupação aí é com relação ao foro privilegiado, pelo Exatamente. que me parece. Certo. A questão do foro privilegiado, ela enseja debates eternos. Desde Montesquieu já se falava que determinadas autoridades não deveriam ser julgadas a não ser pelos seus pares. De forma que isso vem do nascedouro do Estado de Direito. Sempre que se imagina que as autoridades devam ser responsabilizadas por aquilo que fizeram, a preocupação é se essas instâncias de responsabilização não estão sendo utilizadas, empregadas para inviabilizar o próprio Estado de Direito, a própria democracia. E aí os cuidados que se tem em rever essa questão do fórum privilegiado. Não é um privilégio em razão da pessoa, mas em razão da função que ela exerce. A ideia de foro privilegiado, ela atinge somente a esfera criminal e não afeta aquela esfera de responsabilidade político-administrativa, político-constitucional, a partir da responsabilização por ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429. A área penal, sim, essa para determinadas autoridades se tem foro privilegiado. Mas não afeta a área civil. Ok. Então nós vamos fazer mais um breve intervalo e depois nós voltamos com o programa Alcance, que fala desta vez sobre moralidade administrativa.